A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aí na segunda parte aí do nosso pequeno estudo, né, do Diário de um Guerreiro, aí do nosso estudo sobre Ministério de Libertação e Cura, né? Vamos deixar aqui Mateus, capítulo 12, versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, eu vou fazer uma salada santa aqui, né? Irmãos, a gente sabe que a gente precisamos do quê? Para estar sempre buscando ao Senhor, para que o inimigo não venha fazer morada como fazia antes na nossa vida. A gente precisa cada dia mais ficar mais atento, a vigiar, a orar, né? A ler a palavra do Senhor, porque tudo isso nos alimenta o nosso espírito e fortalece a nossa carne diante do Senhor. Então, conforme a gente vai buscando, né? Então a gente precisa cada dia mais ficar mais atento sobre acerca da libertação que ainda precisamos em diversas áreas de nossa vida. Pois o Senhor Jesus Cristo quer que a gente desfrutemos de toda a sua herança deixada para aqueles que o servem em espírito e em verdade. Já o ministério de libertação deve ficar de olhos fechados ou de olhos abertos, irmãos? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. O ministrante de libertação, que trabalha na área de libertação, ele deve ficar de olhos fechados ou de olhos abertos? Sempre de olhos abertos e nunca de olhos fechados, para evitar ataques de pessoas que estão sendo ministradas. Se a pessoa ministrada utiliza o óculos, deverá o quê? Deverá ser removido. Quando ao ministrador, a regra é a mesma: prudência, e nunca é demais. A prudência nunca é demais, como aqui em Mateus, né? Deixa eu ler aqui em Mateus para vocês, capítulo 16, e capítulo 10, e versículo 16, né, que diz assim, capítulo 10, versículo 16: Eis que vós envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, a pessoa que trabalha com a área de libertação, ele tem que orar nas pessoas, ministrando a libertação com o olho aberto, porque a qualquer momento o demônio se manifesta e dá um tapa na cara da pessoa, na cara do que está ministrando, ou então puxa o cabelo, dá murro. Então tudo isso pode acontecer. Então o ministrante que trabalha na área de libertação deve sim ficar com o olho aberto e bem atento, mas também deve ter prudência, porque prudência nunca é demais, como eu acabei de ler em Mateus capítulo 10, versículo 16. Então, pessoas com manifestações violentas que acontecem quando eu estou orando por libertação, vamos dizer assim, só um exemplo. Pessoas com manifestações violentas, como agir? Repreende imediatamente o demônio, irmãos, de violência que está usando a pessoa, em nome de Jesus. Lembre-se que devemos ter cuidado para não machucarmos a pessoa que está sendo vítima dos demônios. Porque a nossa luta, a Bíblia fala que não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal que ficam nas regiões celestiais, ou seja, fica no segundo céu. Está em Efésios 6:12.
Aí você me pergunta, mas como orar pelas pessoas perturbadas? Devemos orar com autoridade, em nome de Jesus, para que a pessoa seja livre da perturbação emocional. Como, deixa eu ver aqui se é mesmo que vem na minha mente, Lucas 10:19 aqui. Diz assim, perdão, irmãos, eu estou em Mateus. Deixa eu ver aqui em Lucas. Lucas. Capítulo 10 e versículo 19. Que diz assim a palavra do Senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se eu citei algum versículo aí que não bate com o que está na Bíblia, peço perdão aos irmãos, tá? E me corrijam aí nos comentários, por favor. Irmãos, o que dependente quando a pessoa é dependente químico, pode ser liberto? Sim, pode ser liberto. Pois no nome de Jesus é um poder sobrenatural, que toda a estrutura, que todo o mal no corpo do homem é imediatamente limpo. Isso se ele quiser, Jesus de verdade, ter uma nova vida e tampar todas as brechas do inimigo. Porém, é importante receber acompanhamento médico e também acompanhamento do pastor. Que o médico vai dar a parte psicológica, né? Vai tratar nessa área, e o pastor trata na área espiritual. Então, ele e sua família, no processo de restauração, adaptação à nova vida para aquela pessoa. Então, é possível ser liberto do vício do cigarro também? Também é possível ser liberto do cigarro também, pois o vício é uma prisão diabólica. Qualquer vício é uma prisão diabólica, servindo para destruir o seu usuário. Muitos viciados em droga, em cigarro, em bebidas, em álcool, estão fugindo da realidade. Ou seja, o vício para eles se torna em uma fuga emocional. Uma vez removida a ferida da alma, ocorre também a cura. No momento da libertação, os intercessores podem orar em línguas para expulsar os demônios. Podem sim, irmãos. Né? Quando tem um líder ali orando, os intercessores podem orar em língua para expulsar os demônios? Bom, isso não é aconselhável. Línguas estranhas são para falar em mistério com Deus e para edificação pessoal, não para expulsar os demônios. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2-4, você pode ler aí, tá? Na sua Bíblia, para o vídeo não ficar grande, mas você pode ler aí, ok? E aí, você lê esse versículo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2-4, você vai entender melhor. Então, não é confiável, não é aconselhável expulsar um demônio em língua, porque o demônio não vai entender. Só quem vai entender é Deus. O demônio não entende a língua dos anjos quando você fala com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like de vocês. Amém?